Nossa, o que que eu tenho que fazer mesmo? Ah, preciso gravar o vídeo. E depois do vídeo, o que que eu tenho que fazer? Nossa, o que que eu fiz de manhã? Putz, esqueci de treinar, cara. Nossa, fiz reunião, fiz treinamento, não consigo lembrar das coisas que eu fiz. Parece que eu trabalhei tanto hoje e não lembro das coisas que eu fiz. Você já passou por isso? Passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa, chega no fim do dia, você tem a impressão de não ter feito nada, de não ter realizado nada. E o pior, esquecer de alguns itens importantes, como eu esqueci de treinar, esqueci de me cuidar, e talvez esqueci de alguns outros itens importantes relacionados ao meu trabalho. Já passou por isso? Sabe o que é isso? Falta de planejamento. Quando você não planeja a sua semana, você não tem um norte a seguir. Quando você não tem um norte a seguir, você tem que ficar lembrando a todo momento, gastando energia com as tarefas que têm que ser realizadas. Então, estou num ponto A, quero chegar no ponto B, eu preciso traçar esse caminho. E o planejamento vem para isso. Planejamento, na minha opinião, é sinônimo de sucesso. Quando você planeja a semana e executa a risca, você consegue entregar muito mais. Eu aprendi muita coisa lendo esse livro aqui, A Tríade do Tempo. E ele traz um conceito importante, que é família, trabalho e vida. Eu visualizo o sucesso como o equilíbrio entre estas partes. Isso é o que eu visualizo, tá? Você pode ter outra ideia de sucesso e tá tudo bem. Na minha opinião, é muito importante, né, para que você tenha sucesso, o equilíbrio entre essas três partes. Quando a gente fala em planejamento, as pessoas pensam muito nas coisas do trabalho. Se eu planejo somente as coisas do meu trabalho, eu acabo deixando de lado essas outras áreas da vida. E aí eu não me encaixo na minha definição de sucesso. Então, o primeiro ponto importante, na minha opinião, é o equilíbrio entre família, trabalho e vida. Então, se eu preciso desse equilíbrio para ter sucesso, esses três itens precisam estar no meu planejamento, na minha rotina do dia. Que horas que eu vou me cuidar, né? Cuidar da minha vida? Que horas que eu vou para o trabalho? Depois do trabalho, o que que eu vou fazer junto com a minha família? Qual o tempo de dedicação que eu faço? Tempo de qualidade a essa família? Então, a primeira coisa para você pensar, para incorporar no seu planejamento, são essas três áreas. Para que você não se dedique somente a uma coisa e desequilibre demais as outras. E aí, um outro triângulo que eu gosto, falando da sua vida, é esse outro aqui. Você encaixar essas três coisas dentro do seu planejamento. Propósito. Quais são as atividades que você faz em relação ao seu propósito de vida? Qual é a sua missão hoje? A minha missão é o desenvolvimento de pessoas. Então, dentro do meu cronograma, está gravar esse vídeo para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Quais são os itens que estão alinhados ao seu propósito e que você deveria colocar na sua semana para se sentir mais realizado? Esse é o primeiro vértice que eu acho que dá muito norte para a nossa vida quando a gente consegue encontrar isso e trabalhar na direção disso. Um outro ponto importantíssimo é a questão da saúde, a questão de treinar, a questão de se alimentar bem. Que horas você vai fazer isso? As pessoas que não colocam um horário para ir para a academia, e aí aqui a gente está falando das lives da X-Prime, por exemplo, que tem às 6h30 da manhã, às 15 da tarde, às 19h30. Se você não se programar, reservar um horário para você conseguir treinar, o que acontece? Você fica demais no trabalho, você faz outras coisas, arruma qualquer outra coisa que aparece que você fica pensando, você não lembra. Agora, se aquilo ali está programado, então eu vou fazer a live das 6h30 da manhã, da X-Prime, que está muito legal, um treino rápido de 20 minutos. Então, pô, vou acordar às 6 horas, porque ainda tempo de lavar o rosto, trocar de roupa, tomar uma água, dar uma despertada, quem sabe fazer uma meditação de 10 minutos, 6h30 você começa a live de treino. E aí você consegue treinar. Então, um ponto muito importante dentro do seu planejamento é que horas que você vai cuidar da sua saúde, que horas que você vai treinar, que horas que você vai se alimentar, aonde você vai se alimentar, o que vai se alimentar. Então aqui entra vários pontos importantes. E um outro ponto fundamental do seu planejamento é o seu desenvolvimento pessoal. Que horas você vai colocar o seu desenvolvimento pessoal? Que horas que você vai ler um livro, por exemplo? Eu aprendi sobre planejamento e melhorei o meu estilo de vida porque eu li esse livro que eu mostrei para vocês, A Tríade do Tempo.
Só que eu tenho um horário que eu faço essa leitura. Qual horário você vai ler? Isso precisa estar no seu planejamento. Você não sabe o que acontece? Na hora que der, eu leio. Na hora que der, eu vou para academia. Na hora que der, eu fico com o meu filho. Na hora que der... E sabe o que acontece? Não dá. Você faz um monte de outras coisas, faz o que aparece, e aí você não consegue cumprir com nada disso. E aí você se torna frustrado ao final do seu dia. E não consegue obter sucesso. Então, itens fundamentais para incluir no seu planejamento, que não é só uma listinha de tarefas do seu trabalho, na minha opinião, nesse livro que eu li, que é do Christian Barbosa, que é uma das maiores autoridades no Brasil em gestão de tempo, fala sobre esses itens. Então, incluir um equilíbrio entre família, vida e trabalho. Falando em vida, trago para esse outro triângulo, 3 pontos: trabalhar o seu propósito, trabalhar a sua saúde e o seu desenvolvimento. Você incluindo isso, você vai conseguir ter mais sucesso na sua vida. Você vai se sentir muito mais realizado, eu lhe garanto. Presta atenção agora nessas definições. Importante, urgente e circunstancial. Você deve dividir as suas tarefas nesses 3 itens. O que é importante para você realizar na semana? O que é importante para você realizar na semana referente à sua família? Coloca lá, lista. O que é importante você realizar durante a semana no seu trabalho? Quais são os projetos, as metas que você tem que bater, as reuniões? Lista tudo que é de importante do seu trabalho. O que é importante para a sua vida? E a gente vem para esse outro lado aqui. O que é importante para eu fazer relacionado ao meu propósito? Lista. Relacionado à minha saúde, horário de treino, refeições, meditação, desenvolvimento, que horas que eu vou ler um livro, que horas que eu vou ver um vídeo de conteúdo no YouTube, que horas que eu vou fazer um curso. Lista tudo aquilo que é importante, que vai te fazer mudar do ponto que você está para o ponto onde você quer chegar. Faz uma lista de coisas importantes que vão te trazer resultado. Tá? Essa é a primeira lista. Depois a gente tem uma outra lista de coisas urgentes, coisas que estão atrasadas, que você precisa fazer para ontem. Sei lá, o médico te pediu um exame e você não foi faz 2 semanas. Isso é urgente, você precisa fazer, é a sua saúde. Então lista todas as coisas que estão atrasadas, que você já deveria ter realizado, que elas têm um grau de importância também, só que ela está atrasada. Vou dar um exemplo aqui, de às vezes como uma coisa importante, ela se torna urgente. Eu tenho uma reunião semana que vem, na quinta-feira. Tem uma semana para chegar nessa reunião. E eu preciso fazer uma apresentação, uma coisa importante. Eu vou tomar conta da reunião, vou comandar essa reunião, preciso criar, né, a avaliação de tudo mais. E aí eu fico procrastinando. Eu não faço. Chega na quarta-feira eu ainda não fiz isso. E aí o que acontece? Essa tarefa que era de extrema importância, ela se torna urgente, porque a reunião é no dia seguinte, aí você precisa varar a noite para conseguir entregar aquela tarefa. Tá? Então são exemplos de coisas urgentes. E um terceiro ponto é o que é circunstancial. O que você precisa fazer, mas que não te traz resultado nenhum. Algumas dessas coisas você pode abandonar e outras, às vezes, você tem que realmente fazer. Então, por exemplo, ficar nas redes sociais não te agrega nada. Você pode diminuir e pode até usar para lazer, por exemplo. Beleza, tá tudo bem, ok? Tá? Outras coisas são circunstanciais. O seu trajeto de casa até o trabalho. Você não ganha nada com isso. Só que você tem que fazer. Então, beleza, vai estar no seu cronograma. Então, tem que estar no cronograma coisas circunstanciais também. O grande problema aqui, quando a gente olha para o brasileiro, tem um teste da tríade do tempo, se você entrar no site do Christian Barbosa, você consegue fazer, que assim, dentro do seu dia deveria ter muitas coisas importantes, poucas coisas urgentes e quase nada de circunstancial. Quando você faz esse teste, você toma um susto, que você olha que você tem um monte de coisa circunstancial que não te leva a nada, um monte de coisa urgente, porque você deixa as coisas para a última hora, e as coisas que são importantes quase não tem. E aí você não consegue ter resultado. Então faz uma lista dessas 3, de tarefas, dessas 3 coisas. Então vou falar aqui, ó, lista de tarefas. Quais são as coisas importantes que eu tenho para fazer na semana? Lista, faz uma lista.
Quais são as coisas urgentes que eu tenho para fazer? Faz uma lista. E depois, quais são as coisas circunstanciais, quais eu posso abandonar e quais eu tenho que manter, não tenho o que fazer, eu preciso fazer. Faz uma lista disso. No próximo vídeo, eu vou te ensinar como fazer o seu planejamento em cima dessa lista. A lista é fundamental, porque você tira as coisas da cabeça, põe no papel e aí é mais fácil você planejar. E eu vou ensinar um método de planejamento eficiente, comprovado, cientificamente funciona. Comprovado através de pesquisas, de testes, que ele funciona mais do que outros testes. Tá? Então no próximo vídeo, venha com essa lista de tarefas que eu vou ensinar você a fazer este planejamento. Tira da cabeça, senão você fica igual ao começo do meu vídeo. Nossa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então aguarda no próximo vídeo. Um grande abraço.